seja plena no nosso coração e transforme todos os empecilhos que possivelmente surjam neste culto em nada, para que a nossa alegria, o nosso gozo e toda a nossa adoração seja ao Senhor com integridade e fidelidade, em nome de Jesus. Amém. Antes de lermos a palavra do Senhor, mais uma vez damos as boas-vindas e abraçamos nossos visitantes. Sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Também algumas famílias pediram para justificar. Nós temos um bom número de famílias da igreja curtindo aí um pouquinho de férias e saindo, pediram que justificasse também. Então nós transmitimos essa igreja e oremos por eles. E por aqueles que não puderam estar, como já foi falado no início, por alguma razão, seja enfermidade ou qualquer outra razão, intercedamos pelos nossos irmãos, afinal, é a nossa família, a família da fé. Eu quero convidá-lo a abrir comigo sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Este ano nós estamos tratando o tema Sede Santos, exploraremos bem esse tema no decorrer do ano, e hoje nós trataremos de santidade em progressão. Como nós podemos ver isso e fazer isto neste texto da Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Mesmo assentados, leiam comigo em voz audível a palavra do Senhor. Leamos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que o Espírito Santo, aquele que inspirou as Escrituras Sagradas, aquele que usou homens como o apóstolo Paulo para escrever esta epístola, e como palavra de Deus ao nosso coração, nos ilumine e nos edifique. É a nossa oração. Amém. Queridos irmãos, a epístola de Paulo aos Romanos, ela é muito especial. E eu gosto muito da dinâmica usada pelo apóstolo Paulo ao escrever essa epístola. Como os irmãos já ouviram outras vezes, o objetivo de Paulo é despertar a igreja de Roma para que seja sua parceira no envio de Paulo para a missão da Espanha. E ele trabalha a dinâmica de confirmação e convicção da igreja, apontando a beleza da salvação de Deus na justificação pela fé. E ele chama no primeiro capítulo a história dos gentios, e pega os gentios e coloca-os no seu lugar, dizendo: não tem nenhum merecimento, são todos pecadores, todos inculpáveis. Possivelmente alguns judeus, ao lerem essa primeira parte da epístola, devem ter concordado realmente a isso mesmo. Gentio não tem como ser salvo, porque é indesculpável. Só que o capítulo 2 começa dos judeus. Ele diz: não é só os gentios, nós também judeus somos totalmente carentes de Deus, porque nós também merecemos a perdição. No capítulo 3, ele aponta não só uma questão relacionada à pecaminosidade do homem, chegando a ponto de dizer, citando o salmista: Deus olhou do céu, não viu um justo sequer. E ele diz que a lei é trazida e oferecida para que ela aponte, ela tire a soberba do coração do homem, de tal maneira que ele não possa bater no peito para exaltar a si mesmo, versículo 19 do capítulo 3, e também para que ele calhe a boca do homem diante de tudo e de todos. Mas ele continua no versículo 21, dizendo que Deus providenciou
algo acima da lei, não contrária à lei, uma justiça suficiente para atender à lei, aquilo que foi pregado pelos profetas, para substituir a nossa culpa, jogando-a no seu filho, pegando a justiça do seu filho e colocando-a nos eleitos dele. No capítulo 5, ele retrata algo muito especial, porque ele diz que a justificação é um ato que resolve um problemaço. E não é falta de dinheiro, não é falta de saúde, é falta de paz. E não é paz de espírito, é paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele exalta este amor de Deus quando no versículo 6, 8 e 10, ele aponta para este sacrifício de Cristo, nos sendo favorável quando éramos pecadores, ímpios e inimigos de Deus. Depois ele vai descrever a maneira como essa justificação é aplicada ao nosso coração, e isso pode causar problemas interpretativos nos leitores, de forma que ele encerra o capítulo 5, dizendo: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E para que isso não causasse um mau entendimento, ele começa o capítulo 6 dizendo: que diremos, pois? Pecaremos mais e mais para que tenhamos mais graça? E aí ele mesmo responde: de modo nenhum. Esse modo nenhum é uma expressão muito mais do que o português pode oferecer. É como se ele falasse: Deus me livre disso. Deus nos livre disso. Capítulo 7, ele diz que a lei é boa, só que a lei aponta para a sujeira do nosso coração. Capítulo 8, ele diz que Cristo é suficiente para que todo o que nele está não seja mais condenado. E aquilo que é aplicado ao coração do homem, na pessoa do Espírito Santo, o faz pendente às coisas espirituais. Capítulo 9, ele diz que não há nenhum problema com a soberania de Deus quando alguns israelitas se perderam, porque ele diz que não é a questão nação, não é carne, mas é aquele que é filho da promessa. E ele fala dessa escolha soberana, apontando para os gêmeos, Jacó e Esaú, que estavam no ventre de sua mãe, e ali a sua mãe estava perturbada, porque eles brigavam entre si ali dentro, e aí então Deus fala: sairão do teu ventre duas nações, e o mais velho servirá o mais novo. E ele escolhe Jacó, o mais novo, para cumprir nele a sua promessa de redenção, enquanto que ele não escolhe Esaú, antes mesmo do seu nascimento. Quando nós chegamos no capítulo 11, ele encerra no versículo 30 a 32, falando da misericórdia de Deus, e ele diz o seguinte: e Deus colocou todos no mesmo bojo de pecado, para usar de misericórdia para com muitos. E diante da grandeza da exposição do plano da redenção, até o capítulo 11, versículo 32, Paulo agora se desmancha em adoração diante do Senhor, com aquele maravilhoso hino ou cântico de adoração. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Depois disso, ele faz, nesses dois versículos que nós lemos,
como se fosse um fundamento de transição, para dizer o que nós acabamos de mostrar na teoria doutrinária, no culto doutrinário, na exposição doutrinária. Agora farei um ensinamento prático, uma aplicação, como você deve se portar, como você deve agir diante de tudo que vocês agora acabaram de aprender. E eu quero então trabalhar esta santidade em progresso, justamente nesses 2 versículos, que é bastante conhecido. Então eu espero não ser necessário gastar muito tempo, a não ser que o Espírito Santo queira falar mais e mais ainda ao nosso coração, mas o que eu programei aqui é para a gente ter uma noção dessa santidade necessária à nossa vida, que é algo progressivo. E aí agora, quando ele encerra a beleza da exposição doutrinária, ele diz: rogo-os, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. O que ele está dizendo aqui, pelas misericórdias de Deus, ele está chamando os romanos a olharem desde o primeiro versículo do primeiro capítulo até o último versículo do capítulo 11, tendo como base tudo o que eu lhes ensinei. Embasado nisso, tomem uma decisão. Qual decisão? Apresentem o corpo de vocês por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esta palavra de sacrifício é muito conhecida na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, nos livros do Antigo Testamento. Remonta a sacrifícios de animais, a sacrifícios que eram exigidos, sacrifícios tipológicos que realizava-se em um animal, e aquele animal simbolizava o sacrifício que seria realizado em Cristo Jesus. De tal forma que os sacrifícios realizados, eles não podiam pagar os pecados, mas era como se pegasse todos aqueles pecados confessados e lançassem para a cruz de Cristo. Assim sendo, Cristo na cruz do Calvário morreu pela culpa de todos os pecados confessados nos sacrifícios anteriores realizados. Morreu por todos os pecados de todos aqueles presentes que o confessaram como Senhor e Salvador. Morreu por todos os pecados de todos aqueles que vivem hoje, morrem hoje, viverão amanhã, morrerão amanhã e que creem no Senhor. Foi lido no início aqui, primeira epístola de João, e o capítulo 2 começa: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porventura alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos pecados, mas pelo do mundo inteiro. O que está dizendo aqui não significa que todo mundo vai ser salvo. Está dizendo que o sacrifício de Cristo é suficiente para perdoar os nossos pecados, suficiente para aqueles pecados pontuais que nós cometemos, não só aqueles que estavam ali, mas para aqueles que viessem a crer no sacrifício de Jesus, no mundo inteiro. E diante disto, a igreja deveria ser fortalecida na ideia de recolher o apóstolo, ficar com ele um tempo e depois ser sua parceira, enviando-o a mensagem ou a missão de onde ele deveria ir, para onde ele deveria ir, como ele mesmo fala no final do livro, no capítulo 15, para a Espanha. Eu queria destacar aqui algumas coisas importantes para a nossa vida, aplicá-las aqui, porque o chamado de Paulo agora para os romanos é: o sacrifício já foi feito, a justificação já foi aplicada, basta ter fé. Não é obra, não é mérito, é fé no sacrifício de Cristo, a suficiência do sacrifício de Cristo. Então, por que agora ele inicia dizendo: apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional? O que ele está querendo dizer com isso?
Afinal, seria o sacrifício de Cristo insuficiente para os romanos? Por isso eles precisavam sacrificar alguém? Seria o sacrifício de Cristo insuficiente a ponto de nós aqui em Cariacica tivéssemos que fazer algum sacrifício para alcançar esta bênção da salvação? Não, não é isso. Até mesmo no Antigo Testamento nós temos algumas dicas importantes. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, nós temos a ordem de Deus para que o rei Saul fosse aos amalequitas, exterminassem a todos, e não significa homens, a todos, homens, mulheres, crianças e animais, e não pegassem nada de lá. E Saul foi com o seu exército e desbaratou os amalequitas, mas deixou vivo Amaleque, e também deixou que os seus soldados trouxessem o melhor das ovelhas. E o objetivo era de oferecer sacrifício em Gilgal com a oferta, ou seja, oferecendo a Deus. No versículo 22 do capítulo 15, você tem, de 1 Samuel, você tem o profeta chegando e confrontando o rei Saul, assim como você pode ler ali na tela. Porém Samuel disse, quando ele foi confrontado, Saul foi confrontado, e Saul disse para ele, não, mas a gente trouxe, mas o objetivo é sacrificar o Senhor. Samuel responde, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Desde o Antigo Testamento, com toda a exigência sacrificial, o que o Senhor Deus quer é o coração do homem. Não adianta sacrificar se ele não tem coração. O livro do profeta Isaías começa justamente chamando a responsabilidade do culto hipócrita, dos sacrifícios hipócritas. E ele diz, quem vos requereu só pisares nos meus átrios? O Salmo 50, ele chega dizendo assim, você acha que seriam suficientes todos os animais do mundo para sacrifício a mim? Você acha que todas as árvores do mundo seriam suficientes para queimar sacrifícios a mim? Você acha que eu tenho fome? Você acha que eu preciso disso? O que ele está chamando a atenção é justamente num coração santificado, em santificação. E como isso acontece, o que eu devo fazer para santificar a minha vida? Em primeiro lugar, eu devo reconhecer a maravilhosa obra da redenção. Irmãos, uma coisa muito importante, não basta você ler o texto, não basta você ouvir sobre o plano, é necessário mais. Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, diz que Satanás, ele põe cegueira no mundo para que não reconheça a glória de Deus. No versículo 6, ele diz que assim como ele faz nascer, ou veio, ou melhor, criou a luz, ele disse, haja luz, lá em Gênesis primeiro, ele também faz isso no coração do homem. E a grande questão é, a glória revelada de Deus em Jesus, é a mesma revelada para você e para mim, que tivemos os olhos do coração abertos para compreender, para entender e para nos quedar aos pés do Senhor e ver a glória de Deus em Jesus. É a mesma glória para aquele que vê e não consegue enxergar, porque Deus permite que Satanás mantenha este grupo cego, mas a glória de Deus continua sendo a mesma. Daí você precisa clamar ao Senhor para que o plano da redenção, a beleza do plano da redenção, não fique somente no intelecto, não fique somente na mente.
Quando olhamos para essas questões relacionadas à intelectualidade, o Senhor Jesus agradeceu o Pai e disse: graças te dou ao Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Mateus 11, creio que 25. Não é uma questão interpretativa simplesmente. Daí então você tem doutores que olham, leem e ao ler dizem: é bonito, mas isso é uma história. Você tem um analfabeto que ouve e se queda e se derrete na presença do Senhor, na beleza do plano da redenção. É uma questão revelatória, iluminada pelo Espírito Santo ao coração do eleito. Então ele vem para a mente, entra na mente, mas desce para o coração, como um mel, mais doce do que o mel, com um sabor transformador, de tal maneira que muda o seu conceito da sua própria visão e vontade, a ponto de, compreendendo este plano maravilhoso da redenção, você agora desejar a vontade de Deus no lugar da sua vontade. Quando a sua vontade começa a imperar, você logo recorre ao Senhor, e você não quer que a sua vontade permaneça, prevaleça, porque você entende, você sabe que a vontade de Deus é perfeita e que a sua é contaminada. E é justamente este ato de anular a sua vontade, que está contrária, e quando está contrária à vontade de Deus, que é o sacrifício vivo. Ele não quer mais que você vá para um altar e corte a sua garganta para que o sangue seja derretido ou derramado ali. Mas ele quer o sacrifício vivo da natureza terrena, em que você vai sacrificando a sua vontade, quando essa vontade não é a vontade espiritual, é a vontade carnal. À medida que você vai lidando com esses conflitos interiores, em que a carne pende para o pecado, e você diz não, mesmo querendo, você diz não, você está sacrificando a sua carnalidade. Está obedecendo o que o apóstolo Paulo disse aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Isto é sacrifício vivo. O Senhor não quer mais uma questão relacionada a eu faço para o Senhor. Existem muitas pessoas que são muito crentes enquanto elas são líderes, enquanto elas estão fazendo alguma coisa. Mas se não for para fazer alguma coisa, você não percebe essas pessoas com a mesma alegria, presente na mesma congregação, adorando o Senhor. Porque elas pensam que Deus precisa dos feitos dela. Há mais de 2 anos, quando a Damares fraturou o tornozelo, o pé, na verdade foi o tornozelo, e era período de pandemia, eu tive que ficar com ela no hospital por 8 noites, e 9 dias, tendo então 8 noites. E a minha preocupação é porque eu gosto sempre de estar junto com a igreja. E aí você tem aquela sensação assim, de inutilidade, e você fica preocupado com a igreja.
Quando você percebe que a igreja funcionou melhor do que quando eu estava presente. Deus não precisa daquilo que eu faço. O que eu faço é a consequência da minha vida com Deus. Mas o que realmente Deus quer é o meu coração, que é dado a Ele em obediência. Deus hoje diz para nós a mesma fala que disse também para o rei Saul: obedecer é melhor do que sacrificar. Não adianta eu sacrificar o meu corpo, sacrificar a minha família para fazer a obra do Senhor, se o meu coração não estiver quedado em obediência ao Senhor. Certa feita ouvi de alguém que a filha era evangélica e tinha uma mãe, acho que é mãe, muito doente, que carecia muito dela, e ela diz o seguinte: dia de domingo, dia de culto na igreja, tendo alguém para ficar com a minha mãe ou não, eu vou para a igreja, porque eu sou servo do Senhor, eu quero adorar o Senhor, eu deixo a minha mãe sozinha, mas que eu vou para a igreja, eu vou. Ela estava pensando que estava fazendo uma coisa muito boa, e não. Quando ela abandonava, a não ser que tivesse alguém para ficar, mas quando ela deixava a mãe sozinha para ir cultuar, e a mãe precisando dela, ela não estava cultuando a Deus. Ela estava cultuando a sua própria vontade de mostrar que estava fazendo alguma coisa para Deus. Deus não precisa que façamos alguma coisa para Ele. Ele nos dá a oportunidade de fazer algo no seu reino, tomar posse e parte no seu ministério, mas é privilégio para nós, e não é que Deus precisa de nós. Deus levanta quem Ele quer. Deus levantou Raabe para salvar o povo de Israel. Era uma prostituta. Deus levantou Ruth. Inclusive as duas são citadas na genealogia de Jesus. Deus fez questão de salvar um ladrão na cruz, não deu tempo nem dele descer, de ser batizado. Quanto mais se fosse por imersão, pior ainda. Por aspersão podia arrumar um jeitinho, mas nem aí foi. Na cruz, sem batizar, sem descer, sem ir lá confessar, sem ir lá dizer: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Não, ele só diz assim: eu creio que este homem é o Filho de Deus, e que Ele sim pode me dar a salvação. Eu sou pecador, você é pecador, ó Jesus, lembra de mim, eu preciso. E o Senhor salvou, sabe para quê? Para dizer que tudo aquilo que eu faço é privilégio para mim, e não benefício ou mérito meu diante de Deus. Sacrifício vivo é o seu coração alegre, feliz da presença de Deus, com alegria no Senhor, de poder cultuar o Senhor, e quando tudo está caminhando contrário à sua vontade, mas isto é a vontade de Deus, você permanece ali e transforma aquela luta em uma vitória doce e saudável para a glória do nome do Senhor, com grande alegria no coração. É uma luta interior. Agora, ele diz: e não vos conformeis com este século. Este tem sido o problema da igreja. A igreja acha que ela tem poder de se igualar ao mundo para ganhar o mundo. Ela não precisa fazer isso, ela tem que ser fiel a Deus. E a luz de Cristo refletida na igreja e através da igreja atrairá os eleitos de Deus e distanciará os inimigos de Deus. Eu não me lembro qual autor, já li isso há bem tempo, não me lembro, não vou arriscar aqui citar, mas diz o seguinte: prega a palavra de Deus, expõe a palavra de Deus com fidelidade. Ela converterá os eleitos da igreja e mandará os que não são eleitos saírem. Ela purifica a igreja. Ela faz isso com a gente. Afinal, ela é viva e eficaz. Nós não precisamos dar jeitinhos. Tem que tratar bem para a pessoa ficar. Não, tem que tratar bem porque você tem que tratar bem. Tem que cumprimentar porque tem que cumprimentar. Faz parte da nossa vida. Agora, se o objetivo é para ficar, nós não conseguimos segurar ninguém.
que segura alguém é o Espírito Santo de Deus. Eu não preciso me moldar a este mundo. E ele diz, não vos amoldeis a este mundo, não vos conformeis a esse século, mas transformai-vos. Então ele fala de duas maneiras. Você não pode parar na forma do mundo. Você tem que estar acima da forma, fora da forma, fora da bolha. Transformar é sair da forma. Conformar é pegar a forma, assumir a forma. Transformar é sair da forma. Então você sai da forma deste século e você passa por uma transformação de mente. A sua visão a respeito de Deus vai colocar na sua vida uma vida de obediência, e esta vida de obediência conduzirá o seu coração a experimentar. Não é só conhecer, não é só saber que ela existe, mas experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu sacrifico a minha vontade humana para que a vontade de Deus assuma o meu coração. E este processo vai sendo desenvolvido progressivamente, e isto me leva a ficar preocupado comigo mesmo e com a igreja que eu pastoreio. Era para sermos muito mais santos do que somos hoje. Afinal, quanto tempo você tem de convertido? Talvez você se converteu e de repente logo após viu seu filhinho nascer. E aí a mãe tinha que amamentar no seio. Daí a pouquinho você viu aquele menino já está crescendo e tem que usar uma mamadeira. Daí a pouco ele já está tomando lá, comendo uma frutinha, daí uma sopinha, daí a pouquinho já está começando a andar, já está caindo, se machucando, a mãe arrancando os cabelos, ele arranca uma coisa e puxa uma gaveta, e daí a pouco já é adolescente, e daí a pouco já é jovem, daí a pouco se casa, daí a pouco o neto está chegando, e a gente continua parado no mesmo grau de santidade. Não deveríamos também acompanhar esse progresso de santificação, sermos hoje muito mais santos do que éramos antes? Somos chamados por Deus para sermos de Deus, por Deus e para Deus. Como está a sua vida? Você tem se sacrificado? Não, estou doente, vou me levantar. Recentemente nós tivemos em determinado local, fora daqui, numa visita, e a irmã, oriunda de uma igreja neopentecostal, está muito doente. Quando chegou no momento certo, ela disse, quero me levantar. Eu disse, não, minha irmã, pode ficar sentadinha, não vamos embora. Não, porque eu preciso fazer um sacrifíciozinho para agradar Jesus. Não. O coração da senhora que é dado aos pés de Jesus é o que Ele quer. Ah, é? É. E ela permaneceu sentada. Eu quero perguntar para você, o que tem reinado na sua vida? A sua vontade carnal ou a obra do Espírito Santo? O que domina o seu coração? Quantas vezes nos pegamos totalmente envolvidos na nossa própria vontade? Quantas vezes? Quando estou falando aqui, talvez você fale assim, o pastor, não, eu sou tentado como vocês são tentados. E caio também muitas vezes, e não faço aquilo que eu quero fazer, muitas vezes. A única coisa que alegra o meu coração é saber que o sangue de Cristo é suficiente para me acolher e para me conduzir
até o dia da consumação. Como está a sua vida com o Senhor? O que reina no seu coração? A minha palavra para você hoje, não minha, mas do Senhor, é: apresentem o corpo de vocês por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é a maneira correta de cultuar ao Senhor. Não conformem com este século, sejam diferentes, transformem-se na renovação da vossa mente, ou da mente de vocês, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olhe para aquilo que Deus realizou por você, a perfeição de tudo, aquilo que Ele fez no seu coração, e mergulhe com tudo que você tem, com tudo que você é, no trono de Deus. Lance-se aos pés de Jesus e viva de forma diferente, para que a luz de vocês brilhem de tal maneira que todos vejam a obediência com alegria de vocês e glorifiquem a Deus.